Bom dia, povo de Deus, povo feliz. Estamos aqui mais uma vez com muita alegria, glória a Deus. Louvamos ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito. Louvamos a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Cumprimentamos com a paz do Senhor todos os nossos irmãos, amigos do Ministério Atalaia do Reino, Pastor Amara, Pastor Ricardo, todos os nossos irmãos aqui do Paraná, nossos irmãos do grupo Um Só Corpo, Uma Só Família, todos os demais irmãos, amém, queridos? Eu quero trazer para você uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, quero compartilhar contigo, amém? E ela se encontra em 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos. Eu quero compartilhar com você uma palavra breve, queridos, mas é algo assim que Deus falou muito profundo ao meu coração. Amém? De como quando nós fazemos a obra do Senhor, quando nós temos intimidade com o Senhor nos revela situações, acontecimentos. E tudo que nós fizermos, queridos, se você é uma pessoa que ama o Senhor, ama o estabelecimento do reino de Deus nessa terra, o inimigo, ele sempre estará procurando te cercar, ele estará contra você, porque ele quer fazer guerra contra Deus e não consegue. Então ele vem contra nós, os filhos de Deus, que trabalhamos para o estabelecimento do reino desse Deus tremendo e maravilhoso. Amém? Quero orar contigo nesse momento. Paizinho amado, aqui estamos, Senhor, Deus, diante da Tua palavra, Senhor, nós queremos pedir em nome de Jesus Cristo que o Senhor esteja conosco, Senhor, Deus, que contigo, Senhor, Deus, nós estamos seguros, Senhor, que contigo, Senhor, estamos ocultos da face do mal, Senhor, Deus, coloca os Teus anjos, Senhor, estarem nos guardando, Senhor, a minha família, Senhor, aos nossos irmãos, Senhor, todos aqueles que nos acompanham, todos aqueles que estarão, Senhor, ó Deus, ouvindo essa palavra, em nome de Jesus Cristo, Deus, amém. Então, queridos, eu quero ler com você aqui, 2 Reis, capítulo 6, eu quero ler o verso 8 e o 9, amém? A palavra de Deus diz assim: o rei da Síria estava em guerra contra Israel e ele pediu conselho aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o acampamento. Verso 9: mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando escondidos para atacá-lo. Então, queridos, essa situação aqui parece que nós estamos lendo os jornais de hoje, não é? Essa situação de Israel, né, com as nações ao seu redor, as nações inimigos que se levantam contra Israel, né? Que nós temos visto acontecer isso, né, no decorrer da história da humanidade, né? Continuando. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Verso 10: então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar e eles ficaram alertas. E isso, querido, continuando aqui no verso 10 ainda, isso aconteceu várias vezes. Então, queridos, nós vemos aqui que mesmo que Israel tenha se desviado como nação, se desviado do Senhor, Deus na sua misericórdia ainda guardava eles. Olha só, Deus revelava a Eliseu o que estava acontecendo. Glória a Deus, amados. Esse é o nosso Deus. Verso 11. O rei da Síria ficou muito aborrecido, então chamou os seus oficiais e lhes perguntou: qual de vocês está do lado do rei de Israel? Parecia, queridos, que havia ali um espião que contava tudo para o rei de Israel, tudo que o rei da Síria planejava. Mas era o próprio Deus. Verso 12. E disse um dos servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Então, queridos, o que aconteceu ali, o que estava acontecendo, ficou muito conhecido por todo Israel.
Verso 13, e ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Queridos, Dotã é um nome de 2 poços que fica aproximadamente 80 quilômetros de Jerusalém. E esses 2 poços, eles existem até hoje, estão nesse local até hoje. Verso 14, então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. O rei da Síria enviou uma grande tropa para lá, provavelmente maior do que ele usava, né, nos ataques, nos cercos, né, que ele fazia ali a Israel. E tudo isso para quê? Para capturar Eliseu. Então, queridos, nós vemos aqui, olha, o rei da Síria aqui, ó, ele sabia, né, que o profeta Eliseu sabia de tudo. Ele teve essa consciência que Eliseu sabia de todos os planos que o rei da Síria, Ben-Hadad, fazia, mas ele mandou então esse exército para prender, descobrir onde estava Eliseu e prender Eliseu. Olha só, como que ele não parou para pensar que se Eliseu soube por revelação divina de todos os planos dele, é claro que ele saberia também que o exército da Síria estava vindo para buscá-lo. Mas o que acontece, queridos? O que acontece? Esse rei, ele servia a ídolos, né? Se você voltar um pouquinho no capítulo 5, verso 18, você vai ver que esse rei da Síria, ele adorava ídolos. Ele adorava ídolos. E o que acontece, meus amados, com quem adora ídolos? No Salmo 115:8 nós não vamos ler, mas lá é bem claro que as pessoas que adoram ídolos acabam se tornando iguais a esses deuses falsos que eles adoram. A Bíblia é bem clara, eles acabam se tornando igual a esses deuses falsos que adoram. Continuando, verso 15. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Então nós vemos aqui que o servo do homem de Deus, o Geazi, ele se levantou muito cedo, né? Possivelmente para ir buscar água nesses 2 poços ali da cidade. Mas para ele essa situação, o que ele enxergou, o que ele viu, era uma situação desesperadora. Ele só conseguiu enxergar a situação pela ótica humana, pela perspectiva do homem. E ele disse, verso 16, não temas, né? Eliseu disse para ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Vemos que aqui Eliseu conseguiu enxergar essa situação da perspectiva de Deus, do Deus que ele conhecia, que nós conhecemos. É o mesmo Deus, queridos. É um Deus poderoso, é um Deus que pode todas as coisas, aleluia. E essa declaração de Eliseu é uma das declarações mais encorajadoras que nós podemos ver na Bíblia, quando ele diz: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olhe só, queridos, enquanto nós estamos, Deus tem algo para nós fazermos, tem propósito nas nossas vidas, e nós estamos dentro desse propósito, servindo ao Senhor, queridos, fazendo a vontade dele. As nossas vidas são intocáveis e são imortais. Como eu falei no início, nós vamos desagradar o inimigo, vamos desagradar as trevas, e ele vem com força contra as nossas vidas. Como nós vimos ali, né, o rei da Síria deixou de focar em Israel e veio contra Eliseu. Então, no Salmo 27 diz assim, 27:3 diz: ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nas nossas batalhas, nas nossas guerras espirituais que nós travamos nos lugares celestiais, nós temos essa grande promessa, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 João 4:4 diz para nós que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém?
O crente que anda com Deus não tem o que temer, não tem nada o que temer. Olha essa situação de Eliseu. E o que ele diz, não temas, mais são os que estão conosco. Vamos ler aqui de novo. Cadê? Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia. Mas nós vimos que para Eliseu isso era evidente, mas para o servo dele isso não era evidente. Por isso Eliseu orou por ele. E esse servo de Eliseu, se fosse servir e servia com ele, iria ver muitas coisas ainda, muitas das grandezas, das maravilhas que Deus operaria ainda na vida deles, na vida de Eliseu, na vida de Israel. Ele precisaria enxergar as coisas pelos olhos da fé, como nós precisamos enxergar as coisas pela ótica de Deus, pela ótica da fé. Nós também precisamos, como diz 2 Coríntios 5,7, andar por fé e não por vista. Precisamos, Hebreus 11:27 diz, precisamos aprender a ver o invisível, amados. Nós precisamos aprender a andar nessa ótica, aleluia. Temos que acreditar na palavra de Deus, no que ela diz para nós, amados. O anjo do Senhor acampa ao seu redor daqueles que o temem e os livra. Salmo 34:7, aleluia. Continuando, verso 17. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E ele viu então que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia. Deus não age sempre igual na vida dos seus servos. Centenas de anos antes disso, nesse mesmo lugar, um jovem de 17 anos, temente a Deus, estava a caminho, nesse mesmo lugar, nesse mesmo local, em Dotã, ele estava procurando seus irmãos, e o nome dele era José. Mas ele não viu ali nenhum cavalo e nenhum carro de fogo. E ele foi brutalmente vendido pelos seus irmãos, né, como escravo. E anos depois, José pôde então reconhecer a mão do Senhor em tudo na vida dele, né? E ele, em Gênesis 50:20, ele diz assim, ó, ele diz para os irmãos dele, vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Aleluia. Nós vemos que os carros de fogo, a presença de Deus, estavam ali presentes na vida de José, estavam ali naquele local também em Dotã, mas de uma forma diferente. Então, queridos, nós não vamos ler tudo aqui, mas assim, Eliseu orou e Deus feriu de cegueira aquele exército, né? E Eliseu chegou para eles e falou que levaria eles aonde eles desejavam chegar. E Eliseu não mentiu, porque ele foi na frente deles, né? E levou realmente lá em Samaria, né? A capital de Israel. E Eliseu estava indo à frente, né? Então, queridos, nós vemos que pessoas que estão cegas espiritualmente falando, elas podem ser enganadas. Elas são facilmente enganadas. Por isso nós pedimos então a Deus oramos a Deus, né? Para abrir os nossos olhos, para vermos as maravilhas da sua lei. Salmo 119:18. Então, queridos, nós vemos ali tudo o que aconteceu depois também, né? A fome que aconteceu ali, né? Ali em Israel, né? E Deus continuando a usar Eliseu. E o rei que governava ali Israel era Jorão, ele era filho de Acabe e Jezabel, né? Então tudo que aconteceu ali, aquela fome, né? Eliseu foi usado novamente várias vezes ali, né? Mas tudo assim, essa fome que assolou Israel foi devido à própria apostasia, né? Do rei, conforme o pai dele havia feito no passado, né? Nós podemos ler tudo isso lá em 1 Reis, capítulo 18, e que Deus já havia avisado, né? Que isso aconteceria se eles virassem as costas para ele e quebrassem a sua aliança. Nós vemos tudo isso no livro de Levítico, de 26, Deuteronômio 28, né?
Então, a gente vê aqui, né, nós não vamos ler tudo aqui, mas que esse rei ele deveria ter convocado, né, o povo de Israel a se arrepender dos seus pecados, voltar para o Deus de Israel, né, porque Deus perdoaria, né, e se eles se convertessem, né. Então, mas o que eu quero trazer aqui, queridos, é o que nós lemos os primeiros versículos, que quando nós estamos a favor do reino de Deus, fazendo a obra de Deus como Eliseu estava, você viu que o inimigo, o rei inimigo, deixou de focar em Israel e veio com tudo sobre o servo de Deus. Através dele havia livramento, Deus revelava a ele. Então, queridos, quando você está orando, está intercedendo, está no ministério de intercessão, está orando por tua casa, por tua família, pela igreja, pela nação, queridos, o inimigo vem com força contra a tua vida. Ele vem contra você, ele vem. Isso vai desagradar a ele, você entende? Porque vai frustrar os planos dele. Então, o que eu quero dizer para você, Deus está contigo. Ore ao Senhor, Deus está contigo. Os carros e cavalos de fogo do Senhor estão contigo. Ainda que você não veja, ore ao Senhor, peça a Deus que abra os seus olhos espirituais. Deus está te livrando. José estava naquele mesmo lugar centenas de anos antes. Ele não viu esses carros e cavalos, mas Deus estava com ele naquele mesmo lugar em Dotã, queridos. Amém? Então, não estranhe o fogo ardente, não estranhe as coisas que acontecem com você quando você está fazendo a obra do Senhor. Não estranhe. Queridos, eu sempre digo, nós nascemos não apenas para crescer, nos reproduzir e morrer, como os demais seres vivos. Não, nós temos propósito de vida, nós temos missão nessa terra. E enquanto nós estivermos fazendo ela dentro do propósito do Senhor, o inimigo, ele estará de olho em nós. Porque nós vamos desagradar ele, com certeza, sempre. Como filhos de Deus. Como obreiros do Senhor, estabelecendo o reino dele nessa terra. Mas saiba que o Senhor é contigo, o sobrenatural, o invisível de Deus. Precisamos acreditar no invisível de Deus, no cerco. O seu poder é conosco. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Quero orar com você. Querido Deus, Senhor, eu quero nesse momento colocar todos aqueles que estão conosco, Senhor, todos aqueles que nos acompanham, Deus, todos aqueles que estarão ouvindo essa palavra, Deus. Querido Deus, eu clamo que o Senhor venha, Deus, estar, Senhor, abrindo os olhos espirituais de cada um, Senhor. Venha estar, Espírito Santo de Deus, colocando, Senhor, no coração de cada um, Senhor, a convicção, Deus. Senhor, do Deus tremendo e maravilhoso, te servimos, que mesmo não enxergando com os nossos olhos físicos, os teus carros e cavalos de fogo, o teu poder nos cerca. O Senhor caminha na nossa história com o teu milagre, com o teu sobrenatural, independente de vermos ou não. Aleluia! O Senhor é um Deus que age soberanamente e tremendamente na vida dos teus, papai querido. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Deus, fortaleça cada irmão, Deus, a continuar firme, fazendo a tua obra dentro dos teus propósitos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, não se deixando intimidar pelo inimigo, por suas ameaças, em nome de Jesus Cristo. Cega os nossos inimigos, Senhor, assim como tu fizeste, Senhor. Deus, Senhor, nas histórias que permeiam, Senhor, toda a Bíblia, aleluia. Cega os nossos inimigos, Senhor. Deus, nos fortalece, nos encoraja e nos encaminha sempre para estarmos, Deus, dentro do teu propósito, no centro da tua vontade, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, guarda a vida de cada irmão, protege a família de cada um, Senhor, abençoa cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, eu quero também estar orando pelo encontro de jovens esse final de semana, pelo encontro com Deus. Que o Senhor
Criou eterno, Pai querido, use a pastora Mara, pastor Ricardo, poderosamente os demais pastores nesse encontro com Deus. Deus, visita, Senhor, os jovens, Deus, que estarão participando desse encontro, Senhor, do Ministério Atalaia do Reino, Senhor. Deus, que haja transformação, que haja mudança de vida, meu Deus, que eles venham ser alicerçados, Senhor, Deus, na jornada cristã, Senhor. Deus, que eles não venham olhar para trás, Senhor, que eles não venham parar ou desistir, em nome de Jesus Cristo, e que um dia venhamos a nos encontrar todos na glória celestial. Aleluia. Papai do céu, abençoa grandemente o Ministério Atalaia do Reino, todos os demais irmãos. Beijo no coração, pastora Mara, pastor Ricardo, todos os nossos irmãos Atalaia do Reino. Fique na paz do Senhor.